aqui o Agricultura BR traz as informações a respeito da movimentação com soja na Bolsa de Chicago. Esta quinta-feira é feriado por lá, dia de ação de graças. Amanhã, sexta-feira, até tem operação, só que com horário reduzido. Então pode-se dizer que o último dia de pregão aconteceu mesmo nesta quarta-feira. Aliás, uma quarta-feira marcada por elevações, por altas, principalmente por conta de fatores externos até as negociações com soja e que acabaram impactando diretamente no complexo soja e também no milho negociado na Bolsa de Chicago. Eu falo de uma decisão que foi tomada pelo órgão responsável nos Estados Unidos pela questão ambiental e ele colocou metas, isso já está sendo feito desde o governo de George W. Bush, de colocar metas na redução da poluição naquele país. E para isso é necessário aumentar as alternativas que são colocadas nos combustíveis fósseis, como diesel e também na gasolina. E houve uma ampliação para 2017 e também para 2018. Um dos destaques que ficam é que esses números fazem com que chegue a mais de 18 bilhões de litros, 18 bilhões de galões que serão utilizados na mistura, tanto com diesel quanto com gasolina. Vamos mostrar, antes dessa decisão que foi tomada pelos norte-americanos, vamos mostrar a movimentação para os contratos de mais curto prazo na Bolsa de Chicago, comparar com o que acontecia com o dólar e também com a soja no Brasil. Temos aqui os destaques, pode trazer na tela. Nós temos o primeiro gráfico mostrando o contrato de janeiro para a soja. É a movimentação na última semana na Bolsa de Chicago. No último dia 17, na última quinta-feira, os negócios vinham com 9 dólares e 89 centes o bushel. Dia 18, 9 dólares e 93 centes por bushel. No dia 21, já nesta segunda-feira, 10 dólares e 20 centes o bushel. Na terça-feira, 10,27, na quarta-feira, subindo para 10,32. Então, uma semana aqui, comparando os destaques em relação ao contrato de janeiro, uma semana muito produtiva, chegando aqui a valores bem mais elevados. Vamos trazer agora a situação para o segundo contrato de mais curto prazo, posições para contrato de março. Observe que no dia 17, na quinta-feira, era negociada 9 dólares e 98 centes o bushel, dia 18, 10 dólares e 1 cento o bushel, 21, na segunda-feira 10 dólares e 29, na terça-feira seguia para 10,38 e nesta última quarta-feira chega a 10 dólares e 43 centes por bushel. Esse destaque aqui ele se dá principalmente por conta da alta que se teve para o óleo de soja. O óleo de soja nos Estados Unidos ele chegou a subir mais de 7%, motivado pela essa agência ambiental norte-americana que anunciou essas medidas de uma mistura maior no combustível nesta última quarta-feira. Mas as informações não param por aí. Você viu a movimentação com os contratos? Agora nós partimos para um outro destaque, mostrando o que acontece com a soja no Brasil, considerando também outros fatores. Você viu soja em Chicago, vamos saber agora da movimentação dos valores médios da soja no país e também do dólar. Acompanhe conosco aqui, nós temos destaque para o contrato de janeiro para a soja. Aqui nós quisemos fazer o seguinte, a data considerada é 23 de novembro de 2012 até 2016. Observe que em 2012, a soja na Bolsa de Chicago era negociada a 14 dólares e 18 centes por bushel. Em 2013, ela recua para 13 dólares e 19 centes o bushel. 2014 vem para 10 dólares e 33, na mesma data, 23 de novembro. Em 2015, esse valor, ano passado, era de 8 dólares e 64 centes por bushel. Esse era o valor que nós encontramos para o contrato de janeiro negociado nesta data, portanto, recuando, inclusive nessa data, ele tinha uma alta em relação ao dia anterior. Já em 2016, ontem, nesse último dia 23 de novembro, vinha para 10 dólares e 32 centes por bushel. Assim vinha o destaque para a soja. Então, você observa aqui que nós tínhamos um valor bem mais alto no ano de 2012, mais de 14 dólares o bushel, 2013, 13 dólares e 19 centes, cai em 2014, cai mais ainda em 2015 e há uma recuperação para os valores em bushel de soja para a posição de janeiro na Bolsa de Chicago. Então aqui o primeiro destaque aqui mostra como é que está os valores da soja em Chicago para o contrato de mais curto prazo, no caso janeiro.
Agora nós vamos comparar com o seguinte, com a movimentação do dólar. Também no dia 23 de novembro, ou a data mais próxima, caso ele caia no final de semana, no Brasil. Você vai ter os destaques agora comigo, como é que esses valores ficam aplicados para o dólar comercial no país. Temos aqui o dólar, você observa que o dólar comercial, ele estava em 2012 a R$2,08 o dólar comercial no Brasil. Essa é a data que nós temos o valor mais alto para a soja em Chicago. Eram $14,18 o bushel. Já em 2013, quando nós tínhamos o contrato de janeiro a $13,19, nós tínhamos aqui o dólar comercial a R$2,28. Em 2014, dólar sobe para R$2,54. Em 2015, nesta data, o dólar estava bem disparado, eram R$3,73. Já em 2016, nesta última quarta-feira, nós tínhamos para o dia 23 de novembro a moeda americana no Brasil em R$3,39. Assim vinham os negócios com o dólar comercial. Aí nós queríamos saber o seguinte, olha só, nós tínhamos uma situação na qual o dólar comercial era mais alto em relação ao ano de 2016, o ano de 2015, vamos comparar principalmente esse ano, e a soja, no caso, negociada em Chicago, era bem mais baixa, com uma diferença de valor aí de $1,50 por bushel para o ano de 2015 comparado a 2016. Vamos ver agora os valores médios da soja no Brasil, considerando os 10 principais estados produtores. Nós vamos ver aqui que o dólar foi mais determinante, mas não chegou a trazer tanta determinação assim para o valor da saca da soja no Brasil. Nós temos aqui os valores de 2013 a 2016. Em 2013, nós tínhamos uma realidade de um dólar que estava com valor de R$2,28, enquanto que a soja em Chicago estava em $13,19. A soja em Chicago tinha o segundo maior valor histórico. Só 2012, nos últimos 5 anos, tinha um valor maior do que esse. Entretanto, você vê aqui que é o segundo valor mais baixo por conta do dólar comercial no Brasil. Já em 2014, o dólar estava R$2,54 no país nesta data, enquanto eram R$10,33 a soja em Chicago por bushel, portanto, tinha o terceiro melhor valor para a soja em Chicago, e aqui o dólar ele foi mais determinante, pesou aqui também procura por soja no ano de 2014, estava em R$ 61,07. Agora o ano de comparação que nos chamam a atenção agora é 2015 e 2016, com o valor da saca da soja em R$ 74,70 no ano passado e R$ 74,02 na média em 2016. Esses valores aqui chamam a atenção porque em relação aos valores praticados com soja, o valor praticado em 2015 em Chicago para a posição de janeiro eram $8,64 por bushel. 2016, $10,32. Então aqui uma diferença de $1,60 em favor da posição de 2016. Entretanto, o dólar no Brasil estava a R$3,73 na data do dia 23 de novembro, enquanto que ele cai agora, apesar da alta que nós estamos vendo para o dólar nas últimas semanas, ele é mais baixo do que na mesma data no ano passado. Ele vem para R$3,39, o que mostra que, mais uma vez, foi determinante os valores negociados com soja no Brasil, muito mais para o dólar comercial. E a gente segue vendo números a respeito dessa relação do dólar comercial no Brasil e também do preço da soja. Você vai acompanhar comigo agora como que os portos brasileiros têm negociado o valor da saca da oleaginosa nos últimos 15 dias. A gente vai ver que, conforme o dólar oscilou aqui no Brasil, o preço da saca também mudou bastante. E no acumulado dos últimos 15 dias, vem registrando ganhos. Vamos relembrar, então, o preço praticado no Porto de Santos e no Porto de Paranaguá, começando pelo Porto de Santos. Vamos ver se a gente já tem esse gráfico disponível aqui para mostrar para o pessoal de casa. Temos sim, está aí na tela, você de casa acompanhe comigo os valores pagos no Porto de Santos pela saca da soja nos últimos 15 dias. Lá atrás, no dia 9 de novembro, o preço médio estava em R$ 77,00. Dia 9, eu lembro a você, foi o dia em que o mundo conheceu o novo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, o que mexeu muito com o mercado, fazendo com que o dólar disparasse. Aqui no Brasil, ele subia também e com isso subia o preço da soja. No dia 14, vinha para R$ 80,00 no Porto de Santos.
Depois da alta expressiva que o dólar teve, ele chegou a recuar uns dias aqui no Brasil, fechava no dia 18 a R$ 78,50. No dia 21, fechava a R$ 79,00 e nesta quinta-feira, dia 24, vinha a R$ 82,00 a saca, refletindo a volta da alta do dólar que temos visto no Brasil aqui nos últimos dias. Com isso, no Porto de Santos, o preço da saca da soja subiu quase 6,5% apenas em 2 semanas. O mesmo aconteceu no Porto de Paranaguá. O preço da saca subiu conforme o dólar subiu aqui no Brasil também. Vamos acompanhar na tela agora o Porto do Estado do Paraná em destaque e a valorização neste último período. Veja que o preço sai de R$ 77,50 no dia 9 de novembro, vai para R$ 80,50 no dia 14 e volta a recuar. No dia 18 já eram R$ 77,00 em média pela saca da oleaginosa. Nesta segunda-feira, dia 21, o preço voltou a subir para R$ 78,50 e hoje, quinta-feira, dia 24, já estava em R$ 81,00 a saca. Com isso, valorização de 4,51% no acumulado dos últimos 15 dias. Bom, a gente segue falando sobre soja aqui no Brasil, mas agora vamos voltar a atenção para o campo. A gente vai acompanhar agora informações a respeito de como anda a safra da soja e o plantio dessa nova temporada 16-17. Na região centro-oeste do país, voltou a chover com força nos últimos dias, o que garantiu a boa umidade do solo. Mas essa chuva é tão forte que acaba prejudicando as atividades no campo. A Nadiara Pereira, da Somar Meteorologia, vem ao programa agora. Conta pra gente como fica a previsão do tempo para essa região e para as outras plantadoras de soja também nos próximos dias. Oi, Nadiara, boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nestas 2 últimas semanas vem chovendo forte sobre o interior do Brasil, o que tem beneficiado, principalmente por causa do aumento da umidade no solo, áreas produtoras de soja. O índice de umidade no solo ultrapassa 70% e chega até 100% nestas áreas aqui em azul e rosa do mapa. A chuva beneficiou também áreas da fronteira agrícola do Mato Piba, mas por outro lado, em algumas áreas, o alto volume acumulado e a persistência da chuva também traz transtornos e atrapalha as atividades de plantio e cuidados com as lavouras de soja. A situação é crítica ainda em algumas áreas de Mato Grosso do Sul, sudoeste mato-grossense, também entre norte e nordeste, onde não tem chovido de forma intensa e ainda há um grande déficit hídrico nestas áreas em vermelho do mapa. Agora, para os próximos dias, a chuva tende a perder intensidade no interior do Brasil. Entre hoje e amanhã ainda deve chover forte, desde Goiás até o sul da Bahia. Inclusive, os volumes devem ser bem expressivos ainda, podendo provocar transtornos, mas a partir já do final de semana a chuva diminui no sudeste e no centro-oeste e o calor ganha intensidade. Então as atividades no campo devem ser favorecidas, principalmente aqueles produtores que estão finalizando o plantio da soja devem acelerar o plantio, mas por outro lado também a umidade no solo deve voltar a cair nestas áreas. No sul do Brasil, a boa notícia é que vai voltar a chover. Em algumas áreas do Rio Grande do Sul e principalmente do norte paranaense, já os produtores estão sentindo a falta de umidade no solo. E agora, para os próximos 5 dias, tem previsão de volumes de água em torno de 30 milímetros, o que ajuda na recuperação da umidade no solo, mas não traz tantos transtornos, não deve atrapalhar muito as atividades no campo. Sobre a fronteira agrícola do Mato Piba, neste período a chuva diminui, previsão de tempo mais firme, altas temperaturas, que deve provocar declínio na umidade no solo sobre a região. No segundo período, entre 29 de novembro e 3 de dezembro, a chuva se torna mais abrangente sobre o centro-sul do Brasil e vem com volumes mais expressivos entre o centro-oeste e também sudeste. O estado de Minas Gerais deve ser o mais afetado, com volumes de água acima de 70 milímetros, o que é considerado uma chuva boa, que mantém o solo encharcado, mas também pode comprometer atividades no campo. E sobre Mato Grosso do Sul, vai chover de forma mais significativa, o que deve contribuir para o aumento da umidade no solo naquelas áreas mais secas. Neste período também volta a chover sobre boa parte da fronteira agrícola do Mato Piba, mas ainda de uma forma isolada e com baixo acumulado. E no sul do Brasil, volta a diminuir a chuva, são esperadas pancadas bem isoladas, com baixos volumes acumulados neste período até o início do mês de dezembro. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E o Agricultura BR traz em destaque agora as informações a respeito da decisão que foi anunciada pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos,
que trazem uma elevação importante em 2017 e 2018 na utilização de biocombustíveis, a mistura do etanol com gasolina e também de biodiesel com diesel. É isso que explica essa alta forte para o óleo de soja na última quarta-feira, o que motivou os negócios com o complexo soja e, de certo modo, trouxeram as commodities agrícolas para cima naquele dia, quarta-feira, que pode ser considerado o último dia de pregão mesmo nos Estados Unidos, já que tem feriado nessa quinta-feira e sexta-feira, horário reduzido de trabalho. Vamos ver agora como é que ficaram, então, essas definições que foram colocadas pela Agência de Proteção Ambiental. Nós temos aqui o que muda. Nós estamos aqui em relação aos valores que são colocados pelos norte-americanos, a medida que eles utilizam são os galões. Então, observe, no etanol sobe para 15 bilhões de galões a utilização em 2017 na mistura com gasolina. Biodiesel sobe 4 bilhões 280 milhões de galões. Para o pessoal em casa conseguir imaginar o que isso muda, isso significa que cada galão tem uma representação de 3,78 litros, então nós temos aqui uma ideia, colocando numa medida que é mais comum para o brasileiro, o que se representa essa alta na participação, tanto no etanol, quanto também no participação de etanol, quanto de biodiesel nas misturas, mostra uma situação que será ampliada a utilização do biocombustível, o que traz um ânimo diferente para os norte-americanos, não somente pela questão do passivo ambiental, que acaba sendo uma coisa positiva para os norte-americanos, mas principalmente, no nosso caso aqui, para o mercado, porque isso tende a puxar os valores internacionais de algumas commodities para cima, como o milho nos Estados Unidos, uma superprodução na temporada 16-17, e também para a soja de maneira geral, para todo o complexo, principalmente para o óleo de soja e a soja que acaba subindo de carona por conta desses números que foram apresentados pelo órgão norte-americano. Você que nos assiste ao vivo aqui pelo canal do Boi, participe do programa conosco, mandando o seu comentário, a sua dúvida ou uma foto aí da sua produção. Faça isso através das mídias sociais, entre elas o aplicativo WhatsApp. Nosso número está aí na tela, 67996562266. Manda uma mensagem, nem que seja para mandar um alô aqui para a gente vai retribuir esse abraço para você. Aguardamos o seu contato. E daqui a pouco, Juliana, nós vamos trazer o quadro Somos Todos Produtores, respondendo pergunta de telespectador sobre café Conilon, daqui a pouco no Agricultura BR. Agricultura BR de volta. Agricultura BR trazendo para você agora. Agricultura BR de volta, vamos trazer agora as informações a respeito do dólar, movimentação da moeda norte-americana aqui no Brasil. Hoje nós não temos referência internacional, é feriado nos Estados Unidos, portanto, o que vai determinando os negócios aqui ou traz algum tipo de influência é a política nacional, que é sempre muito conturbada e hoje pode ter uma votação muito importante no Congresso brasileiro. Vamos mostrar como é que está o dólar comercial, porque hoje tem estabilidade para a moeda, sem a referência do dólar índice internacional. Olha como é que vem o dólar, estável, ligeira alta de 0,05%, vem a R$ 3,39 mais 5. Por aqui a gente fala agora um pouquinho sobre a safra de verão de milho aqui no Brasil. Os estados que estão fazendo o plantio têm recebido um bom volume de chuvas nos últimos dias, o que garante um bom desenvolvimento das lavouras. A Nadiara volta agora, conta pra gente como fica o clima nessas regiões que estão fazendo o plantio do milho na safra de verão. Alguns produtores de milho do interior do Brasil estavam tendo dificuldades para efetuar o plantio por causa da falta de umidade no solo, especialmente no estado de Minas Gerais. No entanto, nessas duas últimas semanas, voltou a chover de forma intensa, o que proporcionou aumento da umidade no solo, só que o excesso de chuva também atrapalha as atividades de plantio. Agora, para os próximos dias, há expectativa ainda de chuva em grande parte do interior do Sudeste e do Centro-Oeste,
Só que a tendência é que essa chuva diminui de intensidade. Então ainda há previsão de altos volumes acumulados, principalmente aqui entre Goiás e o sul da Bahia, só que essa chuva mais intensa deve ocorrer entre hoje e amanhã. A partir do final de semana, as pancadas serão bem mais isoladas, alternadas com períodos maiores de tempo seco, e isso vai favorecer o plantio do milho. Sobre o sul do Brasil, vai voltar a chover, então nas áreas produtoras que apresentavam menor umidade no solo, agora voltam a receber volumes mais significativos de água, o que deve ajudar na recuperação desse índice de umidade do solo. No segundo período, vai voltar a chover de forma intensa sobre o sudeste e partes do centro-oeste. Então, em algumas áreas de Minas Gerais, o excesso de chuva pode atrapalhar as atividades no campo e até trazer danos para algumas lavouras plantadas, porque deve chover pelo menos 70 milímetros em 5 dias. Volta a chover também no Mato Piba neste período e no sul do Brasil, a chuva diminui de intensidade. São esperadas apenas pancadas isoladas e de baixos acumulados. No terceiro período, entre 4 e 8 de dezembro, a chuva será mais abrangente sobre a metade norte do Brasil. Vai chover forte neste período em boa parte aqui do interior do sudeste, centro-oeste, norte do país e algumas áreas do nordeste. O estado mineiro volta a ser fortemente atingido com volumes de água que podem ultrapassar 50 milímetros. Em algumas áreas do norte do estado, esse volume chega até 100 milímetros. Então, as chuvas podem trazer alguns danos para as lavouras de milho do estado de Minas Gerais. Já que em boa parte do sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, a chuva é boa, beneficia o aumento da umidade no solo e não deve trazer tantos problemas para as atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Por aqui, a Agricultura BR mostra como é que vem a movimentação para o mercado físico do milho nacional, mostrando a média brasileira dos últimos 30 dias. A recuo para a média entre os principais estados produtores do país. Acompanhem conosco, então, o destaque. Nós temos aqui milho na média nacional, com um recuo sendo apresentado. Esse recuo é na ordem de 7,36%. No dia 24 de outubro, o valor praticado para o milho era de R$ 36,16 a saca de 60 quilos. No dia 31, encerrava o mês a R$ 35,83. No dia 7 de novembro, estava em R$ 35,66. Em uma semana perdeu pouco milho, mas acabou perdendo. Depois, no dia 16 de novembro, perdeu um pouco mais, cai para R$ 34,50. E nesse dia 24 de novembro, perde o suporte de R$ 34,00, vindo para R$ 33,50, queda registrada, portanto, de 7,36%. A gente fala agora a respeito de outro mercado referência para o milho aqui no Brasil. Vamos acompanhar os negócios no Porto de Santos para saber como que a saca vem sendo negociada nos últimos dias. Acompanhe comigo na tela que no acumulado destas últimas 2 semanas, o preço do cereal por lá subiu 6,94%, saiu de R$ 36,00 no dia 24 de outubro, alcançou no dia 7 de novembro R$ 36,50, no dia 11 R$ 38,00 a saca e nesta quinta-feira, 24, já vem a R$ 38,50. Há uma valorização, portanto, frequente para o milho no Porto de Santos, que agora já soma R$ 2,50 por saca em 2 semanas, o equivalente a 6,94%. Por aqui, a Agricultura BR segue trazendo valores médios para o preço do milho. Agora vamos ver mais um porto de referência também no país, que apresenta alta. Olha só, alta para os últimos 30 dias na região do Porto de Paranaguá. No dia 24 de outubro, eram R$ 35,50 a saca de 60 quilos. No dia 1º, recuou a R$ 35,00 a saca. Já no dia 9 de novembro, recuperava a marca de R$ 35,50. Nesse último dia 17, subiu para R$ 37,00 a saca e nesse último dia 24, agora quinta-feira, vindo para R$ 37,50 a saca de 60 quilos na região do Porto de Paranaguá, valor para o milho, com 30 dias apresentando uma alta de 5,63% para a região portuária de Paranaguá. Agora vamos ver como é que vem se comportando o mercado do milho no mercado futuro aqui no Brasil. Lembro, mais uma vez, é feriado nos Estados Unidos, mas esse é um mercado que não tem tanto contato assim com os norte-americanos. Vamos saber agora como é que vem então o milho Brasil aqui no mercado futuro. Bolsa de São Paulo em destaque, expressão em contratos negociados apenas na posição de janeiro. Janeiro vem com 2.300 contratos negociados a R$ 37,75 a saca de 60 quilos, o que
representa alta de 0,27%. As posições de março e maio também têm contratos negociados, mas muito poucos não chegam a trazer influências para o mercado nacional. Cotações do milho. Oferecimento Sementes Biomatrix. Alta tecnologia em grãos e silagens de milho e sorgo. A ProSoja do Mato Grosso realizou um evento na última semana em Rondonópolis, chamado Primeiro Simpósio de Culturas Alternativas, com o objetivo de mostrar aos produtores uma opção de ir além do cultivo do milho na safrinha. Este evento, ele tratou a respeito de duas culturas, o sorgo, que é utilizado principalmente para ração animal, e a lentilha, utilizada na alimentação humana. Olha, no caso do sorgo, a cultura não é novidade para o estado, mas ela é muito pouco explorada. Para a gente ter uma noção, a Conab estima que a área plantada com sorgo no estado do Mato Grosso seja inferior a 50 mil hectares. A intenção dos organizadores do evento era apresentar a opção do sorgo para o produtor como uma possibilidade de extensão do plantio da safrinha, ou seja, o produtor poderia plantar o milho nas áreas onde houvesse tempo hábil para fazer dentro da janela ideal e logo após o sorgo naquele período em que passou a janela ideal do milho. Aí a situação ficaria a seguinte, veja só, o plantio do milho seria feito até o dia 20 de fevereiro e logo após isso o produtor plantaria o sorgo até o dia 10 de março. Essa alternativa se tornaria possível porque o sorgo tem uma condição hídrica melhor do que a do milho, ou seja, ele precisa de menos água. Vamos acompanhar na tela, então, outras vantagens apresentadas pela ProSoja do Mato Grosso aos produtores nesse evento que falou dessas culturas alternativas. Além da menor necessidade de água, o sorgo tem um custo menor de produção do que o milho. Tem uma produtividade elevada de cerca de 100 sacas por hectare, o que fica acima da expectativa para a safra no Mato Grosso, a safra do milho. E outra vantagem ao produtor é um mercado atrativo que tem pago 90% do preço do milho pela produção do sorgo. Olha, para a ProSoja, o produtor não precisa ter medo de arriscar nessa cultura. O sorgo já possui atualmente um bom estudo, boa pesquisa e aquele produtor que fizer o plantio, na opinião da entidade, tem grandes chances de ter boas lucratividades. Bom, a gente segue falando de sorgo, mas agora a respeito da área plantada no Brasil. De acordo com a Conab, essa área destinada à cultura vem caindo nas últimas temporadas. Já caiu 22% na comparação com as últimas safras. Vamos comparar essas informações na tela, então, para ver a área plantada com sorgo no Brasil nos últimos anos. Veja que ela sai de 801 mil hectares na temporada 12-13, passa para 731 mil na 13-14, reduz ainda mais na 14-15 para 722.600 hectares e na última safra, 15-16, foi de 579 mil, portanto, uma queda de 28% nas últimas 4 temporadas. A produção, com isso, também caiu significativamente. Redução diária reduziu também a produção e, em especial, na temporada passada, que houve quebra de safra em várias culturas aqui no país por conta da forte estiagem. Veja, então, informações a respeito da produção do sorgo no Brasil e veja o quanto que o Brasil produziu nessa última safra. A produção saiu de 2 milhões e 100 mil na safra 12-13, veio para 1 milhão 890 na 13-14, recuperou a marca dos 2 milhões na 14-15, fechando a safra 2 milhões e 50 mil toneladas. Já na safra 15-16, fechou em 1 milhão e 80 mil toneladas, refletindo, portanto, redução na área plantada, mas também redução da produtividade média das lavouras por conta da estiagem. Para o ciclo 2016-2017, a Conab ainda não apresentou a sua estimativa de área plantada no Brasil.
E para a gente encerrar o assunto sorgo, vamos acompanhar como estão as cotações, então, da saca de 60 quilos do cereal em alguns estados produtores da cultura aqui no país. Veja conosco na sua tela o preço médio pago nos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Rio Grande do Sul. No estado de Goiás, o preço médio está em R$ 27,57 a saca. Em Mato Grosso do Sul, corrigindo aqui, são R$ 22,40 preço médio. O estado do Tocantins paga hoje o valor de R$ 31,00 a saca do sorgo e o Rio Grande do Sul, um patamar mais elevado, o preço está em R$ 36,12. Bom, a gente segue por aqui trazendo mais cotações de mercado, a gente volta a falar do milho, acompanhe como estão os preços hoje no Paraná. No próximo bloco a gente fala sobre café, você vai ver que chuvas fortes prejudicam lavouras do grão, tanto no Espírito Santo quanto em Minas Gerais. Ainda falando de café, você vai saber os motivos da queda para o café Conilon aqui no Brasil. Pergunta também de telespectador, daqui a pouco no Agricultura BR. No sudeste do Brasil, chuvas fortes têm causado transtornos em áreas produtoras de Minas Gerais e também do estado do Espírito Santo. Em algumas cidades que enfrentavam seca, essa situação ela até se alterou, principalmente no Espírito Santo, também norte de Minas Gerais. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira como é que fica a previsão do tempo para a região sudeste do país, que tem experimentado um regime de chuvas diferente. Nadiara. Algumas áreas do sudeste do Brasil que enfrentavam seca severa nos últimos meses, principalmente por causa da falta de chuva no último verão, agora sofrem o problema inverso, o excesso de umidade, porque voltou a chover forte nas últimas semanas, principalmente no norte mineiro e no estado capixaba. Em toda esta área rosa do mapa, o índice de umidade no solo chega até 100%. Isso traz boas condições para as pastagens do norte mineiro e também, principalmente, para o desenvolvimento das lavouras. No entanto, o excesso de umidade acaba comprometendo as atividades no campo. Em algumas áreas, a chuva forte também traz danos para as lavouras. Sobre o Espírito Santo, alguns produtores arrancaram os pés de café na última safra por causa da seca e agora tem que fazer o plantio. Então, esse tempo muito úmido, as chuvas, além de trazerem danos para as lavouras, também atrapalham essas atividades. No entanto, sobre o sul de Minas Gerais e norte de São Paulo, também importante área produtora de café, a chuva tem ocorrido de forma mais regular. O índice de umidade no solo também está elevado, acima dos 70%, o que contribui, então, para as boas condições das lavouras. Agora, para os próximos dias, tem previsão de chuva em praticamente todo o sudeste, só que a chuva deve diminuir de intensidade. Especialmente no norte mineiro e no Espírito Santo, teremos ainda alguns episódios de chuva forte entre hoje e amanhã, mas no final de semana a previsão já de diminuição dessa chuva. E como as pancadas devem ocorrer alternadas com períodos mais longos de tempo seco agora nesses próximos 5 dias, isso deve favorecer o avanço das atividades no campo. Durante o segundo período é que vai voltar a chover novamente de forma intensa sobre o interior do sudeste. Essa chuva deve atingir as principais áreas produtoras de café, tanto do norte de São Paulo como sul e Cerrado Mineiro e também do interior capixaba. Deve chover de 70 até 100 milímetros em 5 dias. É uma chuva que contribui para manter o solo úmido, mas também traz danos e atrapalha as atividades no campo. E durante o terceiro período, mais uma vez, previsão de muita chuva no norte mineiro e no Espírito Santo. Deve chover de 50 a 70 milímetros em 5 dias e a chuva diminui um pouco aqui na divisa de São Paulo com o sul de Minas Gerais. Então, o estado capixaba, depois de enfrentar duras perdas por causa da seca na última safra, agora deve enfrentar volumes altos de chuva nesses próximos dias. Já choveu forte nas últimas 2 semanas e deve voltar a chover forte, especialmente entre o finalzinho de novembro e início de dezembro. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Do Espírito Santo sendo castigado aí pelo clima, né? Ora pouca chuva, ora muita chuva. A gente segue falando então sobre café por aqui. Vamos acompanhar agora como estão as condições de mercado. A
gente toma como base a região sul de Minas Gerais agora para falar a respeito do preço da saca de 60 quilos do café arábica. No último mês, os valores vieram em alta, em movimento crescente, diante da expectativa do mercado de uma safra menor na temporada 2017, já que 2017 é um ano de bienalidade negativa. Nos últimos dias, no entanto, a gente viu o preço do arábica recuar um pouquinho, é o que a gente vai acompanhar agora. Veja na tela, então, o indicador Café Sul de Minas, lembrando que essa região do estado mineiro tem um preço maior para o valor praticado para a variedade. A gente vê que no dia 24 de outubro, um mês atrás, o preço médio praticado na região era de R$ 540. Dia 3 de novembro, faço uma correção ali na data, 3 de novembro, o preço médio já estava em R$ 580, subia para 585 no dia 11 de novembro. Já no dia 16 do mês, alcançava, veja só, R$ 600 a saca. Mas nos últimos dias, voltou a recuar, retornando ao patamar de R$ 590. Apesar do recuo dos últimos dias, no acumulado do último mês, o preço do café arábica no sul de Minas subiu 9,26%. E a comercialização da safra brasileira de café da temporada 2016-2017 atingiu até o último dia 23 de novembro 68%, de acordo com a consultoria Safras e Mercados. De acordo com Safras, isso representa um avanço de 12 pontos percentuais se comparado ao mês imediatamente anterior. Vamos saber como é que está o desempenho então da comercialização de café no Brasil. Nós temos aqui o comparativo entre o que ocorria na temporada anterior e na média dos últimos 5 anos. Olha só, na mesma data, na temporada 15 e 16, 56% da safra brasileira de café estava comercializada. Na temporada 2016-2017, 68% tinha passado pelo processo já de comercialização. A média dos últimos 5 anos, entre 2011 e 2015, de acordo com Safras, é de 63%. E de acordo com os números apresentados por Safras, atingindo então 68%, isso representa que na safra atual, 37.320.000 sacas de café já foram comercializadas. A gente via há pouco que o preço do café arábica subiu no último mês na região sul de Minas Gerais, mas apresentou um recuo nos últimos dias. O mesmo aconteceu em outras praças produtoras do grão aqui no Brasil, como no estado de São Paulo. É o que a gente vai acompanhar agora no indicador do CPEA, que toma como base o estado paulista. Veja que esta última quarta-feira, 23 de novembro, registrou mais um dia de baixa. Queda no dia foi de 1,64%. Levando o valor da saca de arábica, que estava a patamares bem mais altos nos últimos dias, agora a operar a R$ 550,79. Ainda assim, apesar do recuo recente, no acumulado do mês de novembro, a arábica tem ganhos em relação ao fechamento de outubro. A alta chega a quase 3%, é de 2,89%. A principal referência de mercado, quando se fala de mercados futuros para o café arábica, sem dúvida nenhuma, é a operação na Bolsa de Nova York. Hoje nós não temos operação por lá, é feriado, dia de ação de graças, mas vamos ver agora como é que a Bolsa em São Paulo está se comportando sem a principal referência. Vamos saber se também tem volume de negócios hoje no Brasil. Essa era uma situação bem esperada, praticamente não há contratos negociados na Bolsa de São Paulo para o café arábica. Vou só destacar aqui dezembro e março, tem algum volume, mas sem expressão para trazer parâmetros de negócios para o cafeicultor brasileiro. Posição de dezembro tem $185 mais 80 centes por saca, só 150 contratos negociados, com alta de 0,19%, março com elevação de 0,16% a $189,25 a saca de 60 quilos, só que só 180 contratos. Portanto, como eu havia dito, não há referência em Nova York, portanto, o mercado brasileiro vai às cegas, não tem praticamente negociações no mercado futuro nacional.
Café continua sendo destaque aqui no Agricultura BR, mas agora a gente muda de variedade, falamos do arábica, agora é a vez de falar do café Conilon. Nos últimos meses, o preço da saca de 60 quilos da variedade subiu muito aqui no Brasil, em decorrência da quebra de safra no principal estado produtor, Espírito Santo. Foram meses seguidos de alta, 6, 7 meses, mas nos últimos dias, o mercado do Conilon aqui no Brasil viu os preços despencarem, queda após queda, fazendo com que os valores agora deixem de operar na casa dos R$ 500 a saca, patamar que havia sido conquistado um tempo atrás. Essa última quarta-feira foi de baixa também no valor da saca negociada no Espírito Santo. É o que mostra o indicador do CPEA. Veja só os valores em queda seguida desde o fim da semana anterior. Os últimos dias foram de baixa por aqui. Nesta última quarta, 23 de novembro, o valor da saca de 60 quilos do café Conilon tipo 6, peneira 13 acima, fechou o dia no estado capixaba R$ 484,56. A queda no dia foi surpreendente, foi de 5,27%, fazendo com que os valores do Conilon, que vinham em meses seguidos de alta, agora registram baixa de 10% no acumulado de novembro em relação ao mês anterior. Essa situação tem chamado muito a atenção do mercado e fazendo, inclusive, com que telespectadores nos perguntem a respeito do assunto. Olha o que nós vamos ver agora no quadro Agricultura BR Responde. E olha, a pergunta chega do maior estado produtor de café Conilon do Brasil, que passa por uma situação muito ruim de perdas por conta da seca nos últimos anos. Eu estou falando do estado de Espírito Santo, que vem passando por essa situação muito grave. Quem mandou a pergunta foi o Rafael Bruno. Vamos ver a pergunta que ele enviou aqui. Rafael Bruno, de Vila Pavão, Espírito Santo. Gostaria de saber como está a cotação do café Conilon na minha região. O preço da saca aqui cai hoje, mandando essa pergunta nesta quinta-feira, dia 24 de novembro. Ele está dizendo que nesta quinta-feira está caindo mais de R$ 30 o valor da saca do café Conilon na região dele. Bom, Rafael, nós pesquisamos a cotação aí para a sua região. Preço da saca de 60 quilos do café Conilon, tipo 7 ou 8, no Espírito Santo, tomando como base o estado, está hoje cotada em R$ 474, de acordo com o Centro do Comércio de Café de Vitória. Bom, e agora a gente explica essa queda que vem acontecendo nos últimos dias, né? Rumores de que o Brasil pode vir a importar café Conilon de outros países produtores é o que tem feito essa pressão no mercado. Na quinta-feira da semana passada, a Associação Brasileira da Indústria de Café divulgou uma carta sugerindo algumas medidas ao governo federal para atender a atual demanda de café Conilon aqui no Brasil, que está tão defasada por conta da quebra de safra. Uma das medidas que a associação sugeriu foi a importação do seguinte volume de café por mês, veja só. Ela acredita que para atender a demanda atual, o Brasil tenha que importar do mês de dezembro de 2016 até abril de 2017, 150 mil sacas de grão por mês. A informação está aí na tela, a gente repete para você que essa é uma medida sugerida pela ABIC, Associação Brasileira da Indústria de Café, para atender o atual déficit da variedade aqui no Brasil. Seria, portanto, importar 150 mil sacas de grãos de outras origens por mês entre dezembro deste ano até abril de 2017. A gente lembra que essa é apenas uma sugestão. Para que ela seja aceita, o governo federal precisa aprovar essa medida. Uma informação ainda importante a respeito deste assunto é de que, claro, entidades ligadas ao setor produtivo aqui no Brasil são contrárias a essa medida. E como nós já havíamos dito durante essa semana, é importante que o produtor rural brasileiro ele reaja mesmo a esse tipo de circunstância que é colocado na maioria das vezes pela indústria. Isso acontece com o pecuarista brasileiro, acontece também com o produtor de soja, de milho e evidentemente acontece com o produtor de café. Isso é apenas rumor de mercado. Há uma solicitação da associação que representa os industriais para que se importe, traga-se café Conilon de algum lugar para eles conseguirem ter um preço melhor aqui internamente no Brasil. Portanto, isso não ocorreu ainda, entretanto, a pressão negativa sobre os valores já é sentida de uma maneira bem mais determinante no Brasil. O Brasil vai sentindo essa queda em relação aos valores do café Conilon. Agora é importante lembrar que o café Conilon não está mais caro por uma questão natural de mercado, e sim por uma quebras consecutivas nas safras
de produção de café Conilon no Espírito Santo, que é o maior produtor do país. Evidentemente que mesmo com o produtor conseguindo um preço melhor pela saca de café, muitas vezes, e é o que nós temos visto, ele não consegue cobrir os seus custos de produção. São as informações que chegam do estado do Espírito Santo, porque a quebra foi muito grande. Ele está vendendo mais caro? Sim, mas uma quantidade muito pequena de café, porque não há café, enquanto que a indústria tenta buscar para tentar a sua manutenção. Ela vem apostando em relação a uma possível recuperação na produção do Vietnã. Entretanto, assim que esses dados começaram a ser ventilados, e essa ventilação, como eu disse, compare com o mercado de pecuária, tem sempre muita informação que é ventilada para trazer pressão negativa sobre o mercado. Assim que aconteceu, teve uma nova alta para o café em Londres, mesmo com uma situação de expectativa que o Vietnã, que é o maior produtor de café robusta ou Conilon no mundo, tenha uma recuperação. Bom, Rafael, está aí a sua dúvida respondida, então. Você que também tem alguma questão, que tenha curiosidade para saber mais, mande a sua dúvida para a gente através do aplicativo WhatsApp e a gente busca as respostas com especialistas no assunto. Este é o quadro Agricultura BR Responde. Bom, por aqui a gente continua falando de café, vamos ver como é que está a operação então do café robusta na Bolsa de Londres. Há pouco, Juliana e eu falávamos a respeito dessa movimentação, tem expectativa de alguma recuperação na produção do Vietnã. O Vietnã teve produção prejudicada, teve estoques igualmente bem reduzidos, caíram mais da metade os estoques do Vietnã de café robusta. Entretanto, há uma expectativa de melhora no futuro, mas o Brasil, a indústria tenta colocar uma situação para pressionar o governo, para liberar a importação de café naquele prazo que a Juliana seguia entre dezembro deste ano e abril de 2017. Vamos saber então como é que vem os negócios com café em Londres. Hoje vem em novo recuo, novo ajuste técnico negativo para o café robusta. Posição de novembro, ela não tem mais negócios, vamos ver, novembro não tem negócio sim para novembro, 2.058 dólares por tonelada, com queda de 0,77%. Janeiro tem um recuo maior, 0,97%, vem a 2.026 dólares por tonelada. Março, 2.017 dólares a tonelada, queda de 1,32%. E maio, 1,41% de queda. Negócios para a posição de maio em 2.023 dólares por tonelada. Aqui o mercado vai mostrando que tem uma expectativa real de ter uma melhora na produção de café, principalmente no Vietnã. Entretanto, os negócios continuam se mantendo bem acima de 2.000 dólares por tonelada, valores históricos. Mesmo que melhore um pouco essa produção internacional, os valores no mercado internacional de café seguem muito elevados. O mercado de café aqui no caso do Conilon. Veja no próximo bloco que a safra brasileira de cana-de-açúcar deve reduzir na próxima temporada. Você confere também aqui os destaques no Agricultura BR para o mercado da soja. Daqui a pouco você tem informações a respeito da movimentação no mercado físico brasileiro. Estamos de volta com a Agricultura BR. Por aqui a gente volta a destacar os preços do milho no Brasil. Desta vez, tomando como destaque a região sul do país. Você vai ver que o valor do cereal caiu bastante no acumulado destes últimos 30 dias. Caiu bastante no estado do Paraná. No Rio Grande do Sul também caiu um pouquinho menos, mas ainda assim registra desvalorização. Veja que o preço da saca de 60 quilos do cereal, no dia 24 de outubro, um mês atrás, era de R$ 38,00 no estado gaúcho. Vinha para R$ 39,00 no dia 7 de novembro, alcançando o patamar máximo em meados do mês. No dia 14, já eram R$ 39,50. De lá para cá, no entanto, o preço do cereal começou a recuar. No dia 21, esta segunda-feira, o valor já estava em R$ 38,00 a saca. Já nesta quinta-feira, dia 24, vinha para R$ 37,00, registrando, portanto, perdas no acumulado de 30 dias. A queda para o estado gaúcho é de 2,63%.
Por aqui destacamos então o estado do Paraná tem uma queda bem maior do que essa que a Juliana destacou em relação ao Rio Grande do Sul. Vamos conferir então o que acontece no estado. Nós temos aqui Paraná em destaque com uma queda, olha só, de 10,8%. No dia 24 de outubro o valor era de R$ 37,00 a saca. No dia 7 de novembro caiu para R$ 36,00 a saca de 60 quilos. No dia 14 recuou mais, recuou para R$ 34,00 a saca. No dia 21, valor encontrado de R$ 33,00 e agora encontrando uma estabilidade em R$ 33,00 por saca de 60 quilos, com queda de 10,8% para a saca de milho no estado do Paraná nos últimos 30 dias. E falando em Paraná, o estado concluiu nessa última semana o plantio da safra de milho, da safra de verão, temporada 16-17. A condição das lavouras é muito boa e a comercialização está mais aquecida nesse ano em relação ao visto nessa mesma época nos anos anteriores. Vamos ver as informações então para a safra de milho de verão no estado paranaense. De acordo com os dados divulgados hoje mesmo, nesta quinta-feira, pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado. Vamos aos destaques então, a gente começa falando sobre a condição das lavouras. Veja que 95% delas apresentam boas condições e apenas 5% alguma condição um pouquinho inferior, considerada uma condição média. No entanto, boa parte das lavouras de milho do estado do Paraná apresentam boas condições, indicando, no entanto, que a safra corre tudo bem. Em relação ao desenvolvimento vegetativo das plantas, boa parte delas estão neste estágio, veja só, são 89% das lavouras na fase de desenvolvimento vegetativo, mas 11% delas já entram na fase de floração nesta época do ano no estado do Paraná. Eu falava a respeito há pouco da comercialização, que está mais acelerada nesse ano em relação ao visto nas safras anteriores, e é o número que a gente vai destacar agora. Veja o quanto já foi comercializado da atual temporada que acaba de ser plantada no estado paranaense e o quanto já havia sido negociado nessa mesma época dos anos anteriores. Veja que até o momento são 5% da safra comercializada. Em 2015 eram apenas 3% e na temporada 2014, com o plantio concluído, apenas 1% já havia sido negociado. Esse ritmo de comercialização mais acelerado tem tudo a ver com os valores atuais que estão mais aquecidos no mercado. Por aqui, a Agricultura BR traz os destaques para a produção de cana-de-açúcar e processamento da cana na temporada 2017-2018. Você vai acompanhar agora os dados de uma consultoria que tem base na Austrália, a Greenpool, que trouxe os seus primeiros números para o levantamento na temporada 17-18. Então acompanhe conosco o que acontece de acordo com a visão dessa consultoria, porque ela enxerga aqui 585 milhões de toneladas de cana-de-açúcar sendo esmagadas na temporada 2017-2018. É um número que representa a queda que se deve à pequena quantidade de cana da colheita atual. As fábricas, com isso, tendem a fechar o início da temporada por conta da falta de cana para fazer o processamento. Então tem uma tendência a ter um encerramento mais cedo. Agora, um dos destaques que ficam é que o esmagamento da cana-de-açúcar ou processamento é menor, mas a produção de açúcar deve ficar maior tanto na comparação com aquilo que era produzido na temporada antes, mas também em relação à sua participação no geral de cana-de-açúcar e com o etanol. Então o etanol será menos produzido ainda no Brasil na temporada. É o que a Agricultura BR mostra agora. Nós temos aqui o destaque para os números relacionados a açúcar. E olha só, temporada 16-17, 35 milhões de toneladas, 17-18, 35 milhões e 200 mil toneladas. Aqui falando da produção no centro-sul do Brasil, que é responsável por 90% de tudo que é produzido de açúcar no país. Com isso, há uma redução, como eu disse, em relação à produção de etanol no país. Essa produção de etanol ela fica menor, como é expresso pela Greenpool, por conta do utilizado para o açúcar. É uma safra que vai ter ainda participação maior para açúcar do que em relação ao etanol. Observe, nós temos aqui o etanol, produção no Brasil, 16-17, com 25 milhões e 100 mil litros, 25 milhões e 100 mil litros, e a 17-18 caindo para 24 milhões 490 mil litros. Essa é a expectativa em relação à produção de etanol no Brasil. Agora, um destaque que fica
E esse dado é muito interessante, foi divulgado nesta quinta-feira os dados dessa consultoria com base lá na Austrália, mas fica então agora com um conjunto de informações que chegam de outros países, como por exemplo dos Estados Unidos, que teve o seu órgão ambiental, um dos seus órgãos ambientais, aumentando a utilização de biocombustível na gasolina e também no diesel. Aumenta a frequência de etanol lá nos Estados Unidos, que é feita à base de milho na gasolina, vão ser 15 bilhões de galões utilizados na temporada 2017 e mais de 4 bilhões de galões de biodiesel sendo utilizados na mistura com diesel. Vamos ver esse gráfico que nós já tínhamos mostrado no Agricultura BR, mas olha só, etanol 15 bilhões de galões para 2017, biodiesel 4 bilhões 280 milhões de galões na temporada 17 para a mistura no biodiesel. Cada galão aí 3 litros e 78 é o que vale cada um deles. Então o que nós temos aqui no cenário atual? Nós temos uma situação que os Estados Unidos ampliam a sua utilização de etanol na gasolina, ampliam de biodiesel no diesel e com isso há uma demanda maior pelo etanol. Por outro lado, também há um esforço muito grande para que se tenha uma utilização do petróleo, né, para que se tenha entre os países produtores, que se tenham nos próximos anos, mas principalmente em 2017, uma contenção na produção, que ela fique pelo menos igual àquilo que foi em 2016, para uma recuperação dos valores internacionais do petróleo. E aqui no Brasil, como a gente acabou de mostrar, o etanol terá uma produção menor do que uma temporada antes. Tudo isso mexe com o mercado e aí o Agricultura BR quis saber a opinião de alguns especialistas que trabalham no setor de bioenergia. Conversou a nossa equipe de reportagem com o Roberto Holanda Filho, ele que é presidente da Associação Brasileira de Produtores do Mato Grosso do Sul. Sobre dois aspectos muito importantes. Primeiro é que aumenta o espaço para o etanol brasileiro de cana-de-açúcar no mercado americano. Lá, eles consideram o etanol brasileiro como biocombustível avançado. Por que isso? Porque o nosso etanol feito de cana-de-açúcar consegue sequestrar mais CO2 do que o etanol de milho. Portanto, existe um espaço que os americanos determinam no seu mercado para o etanol de cana, o etanol avançado. Ou seja, o produto brasileiro vai ter um espaço maior no ano que vem no mercado americano. É saudável e é uma coisa que acontece normalmente, esse fluxo de etanol, tanto do americano para cá, tanto do nosso para o mercado americano. Isso é uma coisa que tem acontecido nos últimos anos e é bastante saudável. Ou seja, o mercado mundial de etanol, que é dominado praticamente pelo Brasil e os Estados Unidos, está aumentando. Isso é positivo. Por outro lado, esse é um indicativo muito importante, o maior país do mundo dando um passo para aumentar o seu consumo de biocombustíveis. O Brasil também está no momento de repensar a sua matriz energética, isso tem sido feito, para que a gente possa ter uma maior participação dos biocombustíveis na nossa matriz energética. A participação do Brasil na COP21, ou seja, os compromissos assumidos pelo governo brasileiro na COP21, indicam uma maior participação do etanol e dos biocombustíveis na matriz energética. Para isso, tem que ser tomadas medidas e a gente vê uma sinalização positiva lá no americano, espera ver também aqui no Brasil muito em breve, para que a gente possa expandir o consumo de bioenergia no Brasil. Vamos falar então como estão os preços do etanol aqui no Brasil, tanto do anidro quanto do hidratado. Nessa última semana que passou, os valores do produto caíram no país, tomando como base o mercado atacadista de São Paulo. Vamos acompanhar cada um deles em detalhes agora. Veja que o etanol hidratado, que é aquele que possui de 4 a 5% de água na composição e que abastece o tanque dos combustíveis, fechou a última semana, encerrando na sexta-feira, 18 de novembro, a R$ 1,87 mais 40 por litro. Essa foi a quarta semana seguida de queda para esta variedade do etanol. A gente muda a tela agora para trazer o etanol anidro, que é aquele adicionado à gasolina. Podemos mudar então, mostrando também a queda acumulada nestes últimos períodos, a queda acumulada nessa última semana. No dia 18, portanto, encerrou a semana R$ 2,05 mais 67 por litro no estado de São Paulo, voltando a cair depois de ter registrado 2 semanas seguidas de valorização. Você fica agora com mais cotações de mercado aqui no Brasil.
No próximo bloco, você vai ver que em anos de laninha, como está sendo esse e é previsto para 2017, a possibilidade de ferrugem asiática aumenta em algumas regiões do país. Você confere também outros destaques, principalmente com o mercado da soja, daqui a pouco na Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. A colheita do trigo paranaense deve ser concluída em breve e vai acabar com números surpreendentes de produtividade média. As informações são do DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado Paranaense, que mostra que mesmo com um clima muito favorável em boa parte do tempo, houve ainda algumas ocasiões de perdas na produção, mas que foram amplamente compensadas por uma produtividade média a nível estadual muito superior ao que estava sendo esperado para essa temporada. De acordo com a entidade, veja só, até o momento a colheita tem rendido um rendimento de 3.100 quilos por hectare, o que equivale a 51,66 sacas de 60 quilos. A expectativa era menor, era de que o estado rendesse 3.050 quilos por hectare, ou seja, uma saca menor, uma saca com peso, um rendimento menor por hectare de 50,83 sacas. De acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado, isso dificilmente acontece nas estatísticas do Paraná, porque o trigo é muito suscetível ao clima e geralmente acontece alguma ocasião climática, alguma intempérie que prejudica o rendimento nos campos. Portanto, essa situação de uma produtividade média estar acima do que o esperado é inédito para o estado. Dessa forma, pode-se afirmar que a produção neste ano vai superar a do ano passado em 100 mil toneladas. Veja que a expectativa para o estado paranaense é de que sejam retiradas dos campos 3.400.000 toneladas de trigo. Os relatos ainda são a respeito da qualidade do produto, que é considerado muito boa. A gente segue falando de trigo, mas agora a respeito do mercado. Os valores do cereal na região sul do Brasil como um todo vem caindo muito nos últimos períodos por conta da boa safra, que se confirma, conforme a gente vem dizendo por aqui, e também da colheita do trigo na Argentina, já que a Argentina é um grande fornecedor do cereal aqui no Brasil. Os preços internos, então, estão bastante desvalorizados nos últimos períodos, é o que a gente vai trazer em destaque para você agora. No estado do Paraná, houve até uma certa estabilidade nos últimos períodos, mas no estado gaúcho, os valores seguem em queda e queda forte. Veja que nessa última quarta-feira, 23 de novembro, o valor da tonelada do trigo brando no estado do Rio Grande do Sul fechou a R$ 516,46. Queda no dia de 2,8% e no acumulado de novembro já são mais de 13% de desvalorização em relação ao mês de outubro. A gente muda a tela agora para trazer em destaque o estado do Paraná, onde os valores estão mais tranquilos nos últimos dias, porque já caíram muito. Os valores do cereal passavam de R$ 900 a tonelada há um tempo atrás e agora veja só que patamar está, a R$ 626,66. Apesar da alta seguida, 2 dias seguidos de valorização, ainda assim o mês de novembro registra queda para o valor do trigo no Paraná. 1% de desvalorização em relação ao fechamento do mês anterior. Olha, e o preço baixo pago pelo trigo, tanto no estado gaúcho quanto no estado do Paraná, tem feito a comercialização esse ano ficar mais lenta. Os produtores estão segurando a sua produção à espera de preços maiores. No estado do Paraná, a comercialização está 22% mais lenta em relação ao visto nas últimas 4 temporadas, na média dessas últimas 4 safras. Vamos acompanhar na tela, então, como vinha sendo negociado o trigo no estado do Paraná nas últimas temporadas, nessa época do ano, e como estão os valores atuais. Veja aqui na safra 2012, 56% da safra havia sido comercializada até a data 24 de novembro. No ano de 2013, eram 64% da safra. Em 2014, 38%. 2015, 52%, em 2016 não está ali, mas eu tenho um número para você, 41%. Mostrando, portanto, que a comercialização está menor do que o visto na maioria das safras anteriores e queda registrada também na média dessas últimas temporadas. A orientação do Departamento de Economia Rural do Estado para os produtores que ainda têm a sua produção é de que eles segurem para fazer a venda apenas a partir de fevereiro do ano que vem, que é quando o mercado vai estar melhor para fazer a venda do produto.
por aqui o Agricultura BR traz a informação daquilo que quem está em Goiás, principalmente, sabe muito bem. As chuvas mais intensas têm atrapalhado as atividades no campo, que tem apresentado muita chuva e um tempo mais quente também. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira como é que fica a previsão do tempo para essas áreas de produção. Sobre o centro-oeste do Brasil, tivemos chuvas fortes nesses últimos dias, o que garantiu o aumento da umidade no solo entre Mato Grosso e boa parte de Goiás. Nestas áreas aqui em rosa do mapa, o índice de umidade no solo está em torno dos 100%, então boas condições de umidade para o desenvolvimento das lavouras de grãos. Mas, no entanto, o excesso de umidade tem também atrapalhado as atividades no campo, especialmente no estado de Goiás. Em Mato Grosso do Sul já não tem chovido da mesma forma. Em toda esta área aqui em vermelho do mapa, assim também como no sudoeste mato-grossense, ainda há um grande déficit hídrico. Os produtores enfrentam dificuldades para o plantio e também para o desenvolvimento das lavouras de soja. Agora, para os próximos dias, a tendência é que a chuva diminua de intensidade entre o estado de Mato Grosso e Goiás. Em Mato Grosso ainda pode chover forte entre hoje e amanhã, mas no final de semana as pancadas já diminuem de intensidade. E como essa chuva deve ocorrer alternada com períodos mais longos de tempo seco, as atividades no campo devem ser favorecidas. Já em Mato Grosso do Sul, vai voltar a chover entre o final de semana e início da próxima semana por causa da formação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai. Essa chuva ainda será bem irregular, não deve garantir umidade suficiente no solo para o plantio e desenvolvimento das lavouras de soja naquelas áreas mais secas. Agora, para o próximo período, a chuva vem de uma forma mais abrangente e volumosa. Grande parte de Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso devem receber pelo menos de 30 a 50 milímetros. Então, é uma chuva que recupera bem a umidade no solo naquelas áreas que estão mais secas, principalmente de Mato Grosso do Sul. E no terceiro período, a chuva vem com um pouco mais de intensidade, principalmente aqui na divisa de Mato Grosso com Goiás. Inclusive, como a chuva será um pouco mais frequente e volumosa, pode novamente atrapalhar os cuidados com as lavouras de soja. Mas, por outro lado, deve chover de forma abrangente no centro-oeste, que deve garantir boas condições de umidade em praticamente toda a região para o bom desenvolvimento das lavouras de grãos. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Até lá! Obrigada, Nadiara. Até amanhã. No estado do Mato Grosso, o clima colaborou muito com os produtores de soja este ano, que puderam fazer a semeadura e está quase encerrando por lá. Em algumas regiões, no entanto, houve certo atraso no início do plantio, mas o que não tirou o otimismo dos produtores. O repórter Valdir Pacheco foi até a região de Santa Carmen conhecer como estão os andamentos no campo. Acompanhe na reportagem. Nesta safra de soja 2016-2017, tem chovido bem em quase todo o estado de Mato Grosso. Mas logo no início do mês de outubro ainda não havia chuva regular em muitas regiões produtoras, como em Santa Carmen. O produtor rural Rudimar Sene planta na região há quase 2 décadas e nesta safra está um pouco atrasado em relação aos outros anos. Agora, a preocupação é com a chuva na colheita. Atrasou o plantio. Então agora a preocupação, na verdade, agora mais é lá na colheita, porque como atrasou o início do plantio, tivemos que apurar depois o plantio para ficar na janela boa, né? Então agora vamos torcer para que na época da colheita não chova tanto, né? A chuva chegou tarde aqui na região de Santa Carmen, a 30 quilômetros de Sinop. Aqui neste talhão foi plantado no dia 30 de outubro. Um período considerado já fora da janela ideal para quem pretende fazer a segunda safra do milho safrinha. Chovia em volta tudo aqui e aqui para nós nada, né? Mas agora choveu, está normal já, a lavoura está muito boa, de bom padrão, né? O produtor, além de plantar um milho safrinha, no restante da área vai fazer a cobertura verde para proteger o solo até o plantio da próxima safra. É a grande importância do milho de safrinha, né? Deixa essa palhada aqui que é uma maravilha, né? E aonde a gente não consegue plantar milho, faz outros tipos de palhada, com milheto, com capim, com crotalária. Então temos utilizado diversas aí para rotacionar, né? Valdir Pacheco para o SBA.
E olha, perdas com a produtividade da soja, elas são mais comuns em ano com frequência de laninha, como acontece nesse final de 2016 e também para 2017. Então nós vamos continuar falando um pouco a respeito de soja, mas saindo do Mato Grosso, indo lá para o Rio Grande do Sul, onde a repórter Viviane Lara traz mais informações sobre produtividade e ferrugem asiática. A soja ainda está pequena e muitos agricultores concluem o plantio, mas a principal doença da cultura já foi registrada aqui no estado em soja voluntária, segundo o consórcio antiferrugem. Pelo seu alto poder de disseminação, a atenção dos produtores precisa ser redobrada e a primeira aplicação de fungicida é decisiva para o controle da ferrugem asiática durante a safra. A gente tem limitações físicas na lavoura quando fecha as entrelinhas. Nós temos uma limitação física à entrada de gotas e chegar no bacheiro, porque nós temos no bacheiro posicionado a folha mais velha, com uma estrutura morfológica mais complicada para o produto penetrar na folha. Eu tenho mais doenças, eu vou ter menos luz, então o bacheiro é um problema para quem aplica e uma solução para o fungo. Então a gente precisa evitar esse primeiro momento. E aí o último momento, que eu digo sempre, que é a última chance da gente colocar produto na parte de baixo da planta, é antes de fechar as entrelinhas. Porque não temos estratégias nem tecnologia de aplicação que depois que fecha as entrelinhas a gente consiga botar o produto no bacheiro em concentração adequada por centímetro quadrado de folha. E aí, essa aplicação sendo bem feita, a próxima aplicação vai ter mais sucesso porque a anterior resolveu parte do problema e ela consegue entregar para a seguinte e assim a gente vai avançando. Porque eu tenho que começar muito bem para evitar o impacto dessa progressão demasiada da ferrugem nas próximas aplicações. O pesquisador do Instituto Fitos faz um alerta sobre as condições climáticas. Em anos onde o fenômeno Laninha predominou, as perdas com a doença foram mais significativas pelo descuido do produtor diante de uma situação menos favorável à ferrugem. O cenário da presença do fungo, da ferrugem, ele vai acontecer invariavelmente. A questão da chuva, mais ou menos, ele vai facilitar ou não a dispersão do fungo, mais ou menos, mas a presença dele vai acontecer nas nossas lavouras, então a gente não tem como mais escapar disso. Um dado importante, às vezes é meio engraçado, o produtor perde mais por ferrugem da soja em anos de laninha, em anos secos. Por quê? Porque eu sou induzido a não aplicar porque está seco. E na verdade, quando retorna as chuvas, a doença destrói e eu não consigo segurar. E a perda maior é nos anos de maior seca. A pressão da doença é cada vez maior e o controle se torna mais difícil a cada safra. A perda da eficiência dos produtos comerciais ao longo dos anos é um processo natural e se torna mais acentuado quando o manejo é realizado apenas com um grupo químico. Associado com esses grupos que a gente tem de triazol, carboxamida e subirulina, estamos retornando a trabalhar com os fungicidas que a gente chama de multissítios, que ele mata o fungo em mais de um local ao mesmo tempo. Então imagine você que está matando um fungo em um ou dois locais e o fungo já consegue escapar, entre aspas. Quando você usa essa mistura com mais de outros locais, você tem mais chave para abrir mais fechaduras. Então a chance de matar o fungo é bem maior e aí as eficácias, e o produtor já está vendo isso no campo, começam a aumentar significativamente. A busca pela parte da pesquisa de todas as empresas, as companhias multinacionais que trabalham investem muito dinheiro e tempo nessa parte de pesquisa, eles são muito claros em dizer que nos próximos 8 anos, até 10 anos, a partir de agora, nós não teremos grupos químicos novos para a cultura da soja. Por isso que a atenção tem que ser sempre redobrada com o momento de aplicação, com a utilização de multissítios, porque essas são as ferramentas de trabalho que nós temos hoje e teremos por um médio prazo ainda. Porque a vinda de coisa nova, vamos chamar assim, entre aspas, é a longo prazo. Então a atenção tem que ser redobrada porque a ferramenta de manejo já está na mão de nós todos aqui. Reportagem de Viviane Lara falando sobre um assunto muito importante com o pesquisador do Instituto Fitos. Vamos encerrando já o Agricultura BR. Antes vamos ver como é que está o dólar comercial aqui no Brasil. Lembrando que é feriado nos Estados Unidos, então a referência é toda brasileira e com isso nós temos o dólar totalmente estável também. R$ 3,39 mais 3, assim que vem o dólar durante o dia todo, vem andando na estabilidade.
E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.